E aí, bem-vindo ao Cineira Master, um canal onde aqui ficaremos cada vez mais próximos de Cristo. Muito prazer, sou o Vinícius e tenho uma curiosidade para trazer aqui. Recentemente, acompanhando uns devocionais que eu estou fazendo, caí num devocional que o título dele é Ore como Maria. E a referência dele está em Lucas no capítulo 1, e ele traz pra gente, a partir do versículo 46, o cântico que Maria traz, onde na Vulgata nós temos aquele nome Magnificat. Se você escuta o Projeto Sola, você sabe que eles têm uma música com esse nome. E é baseado nesse texto. E nesse cântico que Maria canta, ela fala uma frase muito interessante, que diz: A minha alma engrandece ao Senhor. Parece uma frase muito simples. Escutamos essa palavra engrandecer em diversas músicas. Por exemplo, Queremos o teu nome engrandecer? Ou Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Temos o Salmo 34, onde Davi diz: Engrandecei ao Senhor, engrandecei-o comigo. Observando essas frases e observando a palavra engrandecer, talvez você se pergunte: o que significa engrandecer? E aqui é a primeira curiosidade que nós temos. Sempre que você for estudar o texto da Bíblia, questione cada palavra que está lá dentro. E por que essa palavra está lá? Maria, no início do seu cântico, diz: A minha alma engrandece ao Senhor. E por que no nosso dia a dia não dizemos isso? O que nos faz não dizer: A minha alma engrandece ao Senhor? Será que no dia a dia, no final do nosso dia, olhamos para tudo que foi feito e dizemos: A minha alma engrandece ao Senhor? É sobre isso que nós iremos ver hoje. Como engrandecer ao Senhor? E o que eu preciso fazer para que no meu dia a dia eu diga: A minha alma engrandece ao Senhor? É um manual prático que vai servir para todos nós aqui. E que não sejam apenas palavras, mas que venhamos a praticar aquilo que viemos aprender nesse momento. O nosso texto está em Lucas no capítulo 1 e nós vamos ter um contexto do que aconteceu no capítulo 1 de Lucas até chegar nessa oração. Tudo começa com Zacarias ouvindo a mensagem do anjo Gabriel e o anjo Gabriel dizendo: Zacarias, detalhe, Zacarias aqui já estava velho, e casado com Isabel, que também já tinha uma certa idade e era estéril. O anjo Gabriel chega em Zacarias e diz: Zacarias, você terá um filho. E esse filho se chamará João, e ele, desde o ventre de Isabel, será cheio do Espírito Santo. Zacarias, com a síndrome de Abraão, diz: Como isso é possível? Já sou velho e minha mulher é estéril. Como isso é possível? Relaxe, Zacarias. Para Deus, nada é impossível. Esse versículo para Deus nada é impossível foi dito a Maria, mas se encaixa aqui também. Então, Isabel fica grávida. E do outro lado da história, vamos ver o anjo Gabriel falando com Maria, dizendo o seguinte: Maria, sei que você é virgem, mas você terá um filho. E esse filho será o nosso Salvador. E Maria, Senhor, eis aqui sua serva. Cumpra em mim a sua palavra. Maria se entregou. Maria se entregou para ser usada pelo Senhor. E aqui era usada é para ser serva, porque ela era fiel ao Senhor. Assim como Zacarias era um sacerdote. O anjo, falando com Maria, disse: Não temas, porque também sua prima, Isabel, já de idade, estéril, está grávida e conceberá uma criança. Não falou o nome, mas aqui nós sabemos que é João Batista. Maria também ficou alegre com isso e foi visitar Isabel. Maria morava na Galiléia. Isabel morava em Judá, em uma região de Judá. A distância aproximada de onde Maria estava para onde Isabel morava era de aproximadamente 230 quilômetros. Não existia carro, não existia moto, não existia avião, então o caminho e o trajeto ia durar em média uns 6 dias, a pé ou de burrinho, para você ver como o tempo passava mais devagar naquela época. Mas sim, Maria foi visitar Isabel. E chegando lá, João, que já era cheio do Espírito Santo desde o ventre de sua mãe, Isabel estava cheia do Espírito Santo. E a frase bem famosa foi dita: Bendita és tu entre as mulheres, e bendita o fruto do teu ventre. E Isabel ficou abismada, porque como eu devo essa honra de ter a mãe do meu Senhor me visitando hoje? Essa visita me deixou tão contente que até o meu filho que está dentro de mim se alegrou com essa visita. E Maria começa a sua canção: A minha alma engrandece ao Senhor. Aqui nós vamos começar a entender o que é engrandecer. Nós já percebemos que Maria já é uma serva do Senhor, ela já está entregue ao Senhor, já vive para que o Senhor fosse adorado. Engrandecer, se a gente for parar para analisar e for sem nenhuma pesquisa, a gente vai ter até uma compreensão de que engrandecer é tornar algo maior. Eu quero engrandecer
Parece que eu quero aumentar algo de tamanho. Só que isso para Deus não faz muito sentido, porque como é que eu vou fazer com que Deus seja maior? Eu, com as minhas falhas, eu com os meus pecados, Deus já é imenso. Eu farei Deus crescer? Então essa análise não parece que vai ser muito correta. Tem um pastor chamado Todd Lynn, da igreja lá de Henderson, no Tennessee. Ele escreveu um artigo de um sermão que ele trouxe, né, para essa igreja, e ele fez a comparação sobre engrandecer ao Senhor a partir de Lucas no capítulo 1. E a comparação que ele trouxe foi com uma lupa. E ele diz o seguinte: imagine que nós estamos com uma lupa na nossa Bíblia. E eu passo a lupa pela folha com as palavras e os versículos que estão aqui escritos. O que acontece? Se eu passo a lupa por meio do versículo 46 que está aqui, a minha alma engrandece ao Senhor, eu irei ler cada letra com mais facilidade, porque as letras estarão maiores. Eu terei maior riqueza em detalhes com as letras e os detalhes das páginas. Detalhes que a olho nu eu não consigo ver, com a lupa eu conseguiria ver melhor. Talvez eu encontre pequenos furos na folha. Talvez eu veja que a impressão da letra possui mais detalhes, mas eu não consigo ver sem uma lupa. A mesma coisa é a minha relação com Deus. Então, quando a minha alma engrandece ao Senhor, eu estou com uma lupa vendo Deus e vendo a riqueza em detalhes que Deus possui, coisa que eu, distante, não consigo ver. Eu contemplo quem é o Senhor pelo que Ele é, as obras, as maravilhas e tudo que Ele fez, pelo que Ele é. Engrandecer ao Senhor é eu estar livre de qualquer impureza, livre de qualquer ídolo, livre de qualquer vício e poder dizer: Senhor, contemplo o Senhor pelo que o Senhor é. Não pelo que eu acho que o Senhor é, não porque o que eu quero que o Senhor seja, não pelas minhas frustrações ou pelos meus desejos, mas sim pelo que o Senhor é. E como é que eu, do jeito que eu estou, consigo me desenvolver para que no meu dia a dia eu olhe e comece a orar e diga: a minha alma engrandece ao Senhor. Então, separamos 3 pontos que nós precisamos desenvolver para que nos próximos dias tenhamos a certeza de que a nossa alma está engrandecendo ao Senhor, sabendo que isso é pouco do que deveríamos fazer. O nosso máximo aqui é pouco. Referência de Purpose. Primeiro de tudo, devo ser um verdadeiro adorador. Como assim, um verdadeiro adorador? Antes eu preciso saber o que é um adorador e o que era adorar. Em um dos devocionais que o Victor Fontana fez sobre o reinado de Asa, Asa foi um rei, o primeiro rei, bom, pós-Davi. Nós tivemos Salomão, que desandou no final do seu reinado. Nós tivemos Roboão, que foi o rei que causou a separação dos reinos, com o reino do norte e o reino de Judá. E nós tivemos Abias, e depois tivemos Asa. Asa foi o primeiro rei pós-Davi que buscou acabar com a idolatria do povo. Ele quis fazer com que o povo se voltasse ao Senhor. Ele conseguiu acabar com todos os templos idólatras? Infelizmente não, porque ele queria que o povo adorasse a Deus, não importando a circunstância que o povo estivesse. Então, poxa, o povo estava num templo idólatra dedicado a outros deuses, como Azerá ou até Baal. Infelizmente, ele não conseguia acabar com isso. Por quê? Além disso, Asa também estava com pouco recurso. O que esse povo precisa fazer? Adore a Deus, não importa a circunstância. Se dirija a Deus. Não importa onde você esteja, não importa o que você está fazendo, se dirija a Deus. Aliás, a história de Asa está em 1 Reis no capítulo 15. Lá conseguimos ver a história de um bom rei que estava sobre Judá pós-Davi. Então, às vezes a gente acaba até dando umas desculpas, colocando circunstâncias para não adorar a Deus e para não servir a Deus. Ah, é que meu trabalho foi muito puxado nesses últimos dias e não tive tempo para orar, não tive tempo para me dedicar à palavra, não tive tempo para estar em comunhão com meus irmãos, estar em comunhão com a minha família, não tive tempo. Não deu. Ah, é que você tem que ver, né? Que os meus estudos, tô estudando e realmente não dá. Nem pra orar, não deu. Tá complicado mesmo. Mas fé em Deus que isso vai passar. Ah, é que eu não tô muito bem esses últimos dias e não consegui, não tive cabeça pra orar, não tive cabeça pra falar com Deus. Não deu. Quantas circunstâncias nós não colocamos no nosso dia a dia para nos afastar de Deus? E é isso que nós precisamos ir matando aos poucos. Se eu quero ser um verdadeiro adorador. E chegar no meu final do dia e falar: a minha alma engrandece ao Senhor. Preciso mesmo. Olhar para essas circunstâncias e dizer:
É isso que vai falar o quão fiel eu sou a Deus, as circunstâncias da minha vida? É. Se a minha adoração e a minha forma de servir a Deus está no que acontece no meu dia a dia, tenho grandes problemas com adoração. Tenho grandes problemas em ser um adorador. Então eu preciso anotar, eu preciso tomar nota das coisas que eu estou fazendo. Quais desculpas eu já dei na minha vida, na minha semana, no meu dia, para não orar, para não me aproximar de Deus, para não chegar a Deus no final do dia e dizer: a minha alma engrandece ao Senhor. Preciso tomar nota disso. Eu preciso saber quais são as minhas atitudes. Quais são as circunstâncias que eu tenho no meu dia a dia que fazem eu ter uma barreira para me afastar de Deus? Assim, a lupa que eu tô usando para tentar ver Deus, ela tá muito distante. Eu não vou conseguir me aproximar de Deus para ver a riqueza de detalhes dele, as suas obras, as suas maravilhas. Não vai dar. Segundo ponto, eu identifiquei as circunstâncias que me fazem propositalmente me afastar de Deus. Agora eu preciso identificar os meus ídolos. Porque além de colocar circunstâncias na minha vida que me afastam de Deus, eu vou querer colocar ídolos na minha vida para substituir Deus. Então eu terei vários ídolos na minha vida, e tenho, que buscam substituir Deus. Aliás, eu sou uma máquina de produzir ídolos, uma fábrica de ídolos. Kierkegaard, no seu livro O Desespero Humano, ele diz que o ser humano sempre busca construir a sua identidade em tudo aquilo que não tem Deus envolvido. Deus preenche a minha vida. O que acontece comigo e com todos os demais? Eu vou querer construir minha identidade em tudo aquilo que não está com Deus envolvido. Por exemplo, eu posso dizer que minha identidade é gravar vídeos aqui e postar. Posso falar que minha identidade é tocar um instrumento. Posso falar que a minha identidade é preparar mensagens. Por mais que eu esteja fazendo tudo isso para servir a igreja ou para fazer com que outras pessoas conheçam mais a Bíblia, se eu colocar minha identidade nisso e não eu sirvo a Deus, eu tenho problemas. Porque mesmo fazendo isso tudo, mesmo sendo fiel à teologia, mesmo tentando buscar conhecer mais sobre Deus, a minha identidade não está em Deus. Então, sim, eu preciso fazer isso. Eu posso fazer isso tudo. Mas fazer com que isso não seja algo para inflar o meu ego e fazer com que a minha identidade seja isso. Porque senão eu estou querendo fazer com que isso tudo que eu estou fazendo, por mais que seja nobre, me distancie de Deus e faça com que eu crie um próprio Deus. Se a minha identidade é ir à igreja todos os domingos, se a minha identidade, tirando a parte cristã, envolver com exercícios físicos, é estudar muito, é me dedicar ao trabalho para conseguir uma próxima promoção, se essa for minha identidade, infelizmente já estou distante de Deus. E no final do dia, com toda certeza, eu não direi: a minha alma engrandece ao Senhor. Não direi mesmo. Então, além de tomar nota de saber quais são as circunstâncias que me fazem propositalmente me afastar de Deus, eu preciso saber quais são os ídolos que existem na minha vida que sempre fazem eu querer substituir Deus. Já tenho duas tarefas. Terceiro ponto, preciso aprender a me aprofundar nas Escrituras e devo querer isso. Tim Keller, no seu livro Oração, ele vai fazer um paralelo de que a minha intercessão e comunicação com Deus está totalmente ligada no quanto eu busco conhecer a Deus nas Escrituras. Então, quanto mais próximo eu estou da palavra, quanto mais próximo eu estou de conhecer a Deus nas suas escrituras e quem Deus é, melhor serão as minhas intercessões e mais próximo estarei de Deus, buscando cada vez mais intimidade. Vamos colocar Abraão e Moisés como um exemplo aqui a ser seguido. Abraão, em um episódio muito específico em Gênesis, onde ele foi comunicado por Deus que Deus iria destruir Sodoma e Gomorra. E Abraão, com sua intimidade tão grande com Deus, chega: Senhor, se tiver 40 pessoas lá, o senhor destruiria a cidade? Não, Abraão, não destruiria. Ok, vou parafrasear aqui. Mas, senhor, desculpa tomar sua paciência, mas o senhor trataria justos com os injustos? O senhor iria tratar da mesma forma os dois? O senhor que se diz tão justo, que só pratica a justiça, o senhor faria isso? Não, Abraão, eu não faria isso. Então, se tivesse, sei lá, 30 pessoas que servissem ao Senhor em Sodoma e Gomorra, o Senhor destruiria a cidade? Não. 20, 10. Talvez ele chegue no final da conversa e diga: e se tivesse uma pessoa lá, Senhor, o Senhor destruiria a cidade? Não, Abraão, não destruiria.
Mas a gente percebe a intimidade que Abraão tinha com Deus a ponto de conversar com ele dessa maneira. E Moisés, da mesma forma, onde Moisés havia ido ao Sinai para receber as instruções de Deus, tanto constavam os 10 mandamentos quanto a construção do tabernáculo, e o povo lá embaixo, querendo um Deus para eles, dizendo: Moisés não irá voltar. Arão, construa para a gente um ídolo para que nós venhamos adorar, para falar que esse foi um Senhor que nos tirou da escravidão do Egito. E Deus falando: Moisés, está acontecendo alguma coisa ruim lá embaixo. Eu acho que precisamos castigar esse povo. E Moisés, com sua grande intimidade com Deus, disse: Senhor, não mate esse povo. Não comece do zero novamente. Não, não faça isso. Moisés tinha uma intimidade muito grande com Deus também. Ele contemplava o Senhor, via as maravilhas e as obras que ele fazia. E com toda certeza dizia: a minha alma engrandece ao Senhor. Então eu preciso tirar as circunstâncias da minha vida que me fazem propositalmente me afastar de Deus. Preciso identificar os meus ídolos, que me fazem todo dia querer substituir Deus. E preciso me aproximar da palavra, das escrituras, e buscar me comunicar cada vez mais com Ele. Dessa forma, assim como Maria, diremos: a minha alma engrandece ao Senhor. Porque, Senhor, tem uma lupa aqui, e eu consigo ver a riqueza e os detalhes do Senhor. Louvo ao Senhor pelo que o Senhor é. Louvo ao Senhor pelo que o Senhor fez. Não pelo que eu quero que o Senhor faça, não pelo que eu busco que o Senhor faça, não para suprir as minhas necessidades, mas por quem o Senhor é. Assim iremos agradecer ao Senhor. Mas tem um longo desafio pela frente, do meu lado e do lado de quem está assistindo esse vídeo, de você. Deixe nos comentários observações sobre esse vídeo. Sugira ideias do que nós podemos estudar juntos. E como esse vídeo pode ter te abençoado de alguma forma. Que Deus te abençoe. Tchau!